Oi pessoal, meu nome é Welline e eu faço o curso de Psicopedagogia na Uninter. Hoje eu vim fazer esse vídeo para apresentar o meu portfólio, que é sobre a contação de histórias com bonecos e fantoches. E essa aqui é minha amiguinha, tá? Essa aqui é a Amelinha. Ela é a narradora da história. Então, aqui em São José dos Pinhais, que é onde eu moro, a gente tem o Museu do Boneco Animado. E com esse museu eles fazem bonecos, fazem trabalhos manuais com bonecos de vários tipos. E nisso eles fazem também apresentações, contação de história, para as crianças, jovens, adultos, para todo o público. Mas no caso, a minha proposta de ação é para crianças de 3 a 6 anos de idade. Porque segundo o Alan, crianças de 3 a 6 anos de idade entram na fase do personalismo, que é aquela questão delas verem que elas são o eu, elas reconhecem o eu, elas se reconhecem como pessoas, como seres humanos. E nessa fase elas tendem a imitar outros papéis, elas tendem a imitar adultos ou outras pessoas à volta delas. E com isso a gente tende a fazer o quê? A fazer essa contação de histórias com bonecos, para que essas crianças possam palpar esses bonecos, elas possam ter esse contato físico entre a imaginação e o real, para que assim elas possam fazer com que a imaginação delas floresça cada vez mais, porque é isso que a criança precisa, ela precisa dessa ludicidade, ela precisa desse papel, dessa interação, elas têm que sentir que elas estão dentro desse papel. E nesse caso, desse meu plano de ação, a Amelinha vai fazer o papel da contadora de histórias. Então ela vai narrar cada história, ela vai dizer o que está acontecendo. E enquanto isso, outros professores, claro, com um mini palco previamente já produzido, vão montar e vão colocar lá para aquelas crianças. E vão dizer para as crianças sentarem, vão escolher a historinha, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho. A Amelinha vai contar a história da Chapeuzinho Vermelho, que era uma vez uma linda menininha que tinha uma capa vermelha. E nisso a outra professora vai estar lá com a Chapeuzinho Vermelho, mostrando a Chapeuzinho Vermelho e fazendo toda a história. O que acontece, pessoal? Crianças tendem a ter um bloqueio com adultos. Então, assim, elas não se soltam, elas não falam de igual para igual com o adulto. Eles tendem a ver o adulto como uma figura de autoridade. E o fantoche vem justamente para quebrar essa figura de autoridade. Então a criança vai ter o poder de conversar com o fantoche de igual para igual. Ele vai poder se abrir. Então a criança vai poder dizer o que ela está pensando, o que ela está entendendo dessa história. O objetivo desse plano de ação é que a criança interprete a história, tenha a capacidade de interpretar a história, inventar novas histórias com aqueles personagens e interagir com seus amigos, fazer um elo ali, uma junção entre eles, entre a imaginação de cada um deles. Então a metodologia é essa. Na parte de avaliação, o que vai acontecer? A professora, ela tem que observar os alunos de cada turma, claro, e ela vai observar em que eles estão tendo bloqueio. E, em vista disso, elas vão planejar uma nova maneira de contar essa história. Seja modificando o boneco que está apresentando, seja modificando a forma de apresentar. Poderia fazer também uma forma de que cada um colocasse o boneco e contasse a sua própria história. Então, coloca o fantoche na mãozinha da criança e permita que a criança conte a história, né? Os recursos que a gente poderá utilizar para estar fazendo todo esse processo. Materiais recicláveis, como papéis, plásticos em geral, né? Fita, barbante, tinta, tudo que essa criança também possa sentir, que ela tem que sentir que ela está fazendo parte dessa história, ela está fazendo parte dessa ação, tá? E tudo isso, meus amores, é para que as crianças possam realmente se realizar como crianças e aprendizes, que é o que eles são, eternos aprendizes. Então a gente tem que permitir que eles nos conte o que está acontecendo, que eles nos dê esse retorno,
Então o plano de ação serve para isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e até uma próxima. Beijo!